Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar a segunda lei da termodinâmica. Então é continuidade da nossa aula de gases, depois continuidade da primeira lei. Agora estamos na segunda lei. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta aí no canal. Não esqueça de dar o like. Então vamos lá. A segunda lei da termodinâmica, ela é baseada no rendimento. Então eu tenho minha máquina. Essa máquina, ela entra calor. Esse calor que entra realiza um trabalho e o que não realizou trabalho, ele sai, como se saísse numa chaminé, por exemplo. Então, nós chamamos aqui de Q quente e esse que sai, o Q frio. Então, entrou calor, virou trabalho. Que não virar trabalho, ele é liberado aí na chaminé. Fórmula da segunda lei da termodinâmica. Rendimento é igual o que eu uso, trabalho, sobre tudo que eu tenho, o Q quente. Tenho também rendimento é igual a 1 menos Q frio sobre Q quente. E por fim, 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Fiquem bastante atentos nessa terceira fórmula, que a temperatura tem que estar em Kelvin. Aí lembrando, para achar a temperatura em Kelvin, é só pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Então, vamos montar agora a nossa legenda, né? Esse N é o rendimento. Rendimento numa porcentagem, né? O nosso tal, vimos na última aula, é o trabalho. E o Q, o calor. Aí temos dois calor. Calor quente e o calor frio. Agora nós vamos ver a fórmula do refrigerador. O refrigerador, ele funciona ao contrário. Vamos ver como que funciona a máquina aí do refrigerador. O refrigerador, ele precisa utilizar trabalho. Quando ele utiliza esse trabalho, ele deixa aqui a minha fonte fria e libera esse calor quente. Então podemos pensar como se fosse uma geladeira. O motor da geladeira, ele tem a função de deixar dentro dela frio. Para isso ele joga todo o calor para trás dela. Então por isso que atrás da geladeira é sempre quente. Então essa é a ideia do nosso refrigerador. A fórmula do rendimento dele é um pouquinho diferente. É B igual a Q quente sobre trabalho. Montando aqui a nossa legenda, a letrinha nova que surgiu é o B, né? B também é rendimento, só que agora é rendimento do nosso refrigerador. Agora, para finalizar a nossa aula, vou só comentar os dois ciclos que nós temos na segunda lei da termodinâmica. O primeiro é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é conhecido como ciclo ideal. Nele não há perdas, porque nós temos na situação A para B e C para D transformações isotérmicas. Então não há variação de temperatura. E na situação B para C e D para A, nós temos transformações adiabáticas, onde não há troca de calor. Então aqui não variou a temperatura, aqui não teve a troca de calor. Sendo assim, ele é um ciclo ideal, onde tem rendimento máximo. E o nosso último ciclo é o ciclo Otto do motor a combustão, né? O nosso motor a 4 tempos. Como assim motor a 4 tempos? Temos que decorar esses 4 tempos do motor. Primeiro, nós temos a admissão, que é a entrada do combustível lá no nosso pistão, lá na câmara de combustão.
Depois nós temos compressão. Detalhe, todos esses ciclos são de pressão por volume, gráficos PV. Então nós temos compressão, repara que o volume diminui. Com essa compressão, depois eu tenho lá em cima a centelha, né, acontecendo a explosão, a máxima energia. Então, admissão, compressão, explosão. Depois eu libero todo esse gás, que é o nosso escape. Então, por isso tem o nome aí de motor a 4 tempos. Admissão, compressão, explosão e escape. Então, essa é a nossa segunda lei da termodinâmica, de forma aí bem simples, bem direta, para a gente acertar o máximo de exercícios aí nos vestibulares. Vamos agora para nossas questões da segunda lei da termodinâmica. Questão número 1, trouxe uma questão bem recente, caiu em 2019. A termodinâmica estuda as relações de troca de calor e o trabalho realizado na transformação de um sistema físico, quando esse interage com o meio externo. Considerando que o motor cede para o meio ambiente uma quantidade de calor de 30 calorias. Então, ele está cedendo isso para o meio, ele está perdendo, é o nosso Q frio, 30 kJ. Quando lhe é fornecido uma quantidade de calor igual a 50 kJ. Então, o calor que está entrando, Q quente, 50 kJ. É correto afirmar que o rendimento desse motor em porcentagem é igual a... Ele que é o rendimento, ele deu o Q frio e o Q quente. Então, nós temos aquela fórmula do rendimento é igual a 1 menos Q frio sobre Q quente. Então, rendimento é igual a 1 menos 30 dividido por 50. Simplifica aqui. Vai ficar 1 menos 3 sobre 5 é 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4, ou 40%. Então, o gabarito da questão número 1 é a letra B. Vamos agora para a nossa questão número 2. A questão número 2 fala que uma determinada máquina térmica deve operar em ciclos entre a temperatura de 27 e 227 Fahrenheit. Então, a temperatura fria é 27 mais 273, então 300 Kelvin, e a temperatura quente é 227 mais 273, 500 Kelvin. Em cada ciclo, ela recebe 1000 calorias da fonte quente. Então, o nosso Q quente, 1000 calorias. O máximo de trabalho que a máquina pode fornecer por ciclo ao meio externo em calorias vale. Então, ele quer trabalho, ele forneceu o Q quente, então isso aqui tem uma forma do rendimento. Rendimento é igual a trabalho sobre Q quente. Eu quero achar o trabalho, Q quente é 1000, mas eu não tenho rendimento. Mas eu sei que eu posso achar rendimento por meio de temperatura. Então, eu tenho aqui que rendimento é igual a 1 menos T frio sobre T quente. 1 menos 300 sobre 500. Simplifico aqui. Acabei de fazer aquela conta ali em cima, né? Vai ser 1 menos 0,6, que dá 0,4. Rendimento de 40%. Esse 0,4 nós vamos adicionar. Multiplica cruzado. 0,4 vezes 1000, 400 calorias. Gabarito, então, letra D. Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, da segunda lei da termodinâmica. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e até o próximo.